Vamos falar das 3 fases da AIDS. Ela existe uma primeira fase, gente, que seria a fase da infecção aguda, né? Normalmente ocorre de 2 a 4 semanas após a pessoa contrair o vírus. E ela vai funcionar como se fosse uma gripe forte. Então você vai no médico, o médico vai olhar para sua cara e vai falar, virose, claro, né? E é uma virose, com certeza. Então, assim, a pessoa vai ter uma gripe, febre, dor de garganta, mialgia, né, que é dor nos músculos, fadiga, perda de peso, náusea, vômito. Isso normalmente some de 3 a 6 semanas. A pessoa não chega, assim, algumas pessoas não apresentam sintomas nessa fase. O problema é que essa fase, a pessoa já pode transmitir o HIV, tá? Ela já pode começar a transmitir o HIV. Justamente porque o vírus está circulando ali no organismo. E ele conseguiu promover uma reação. Promovendo essa reação, pode ter contaminação, né? Ele pode causar essa contaminação. Fase sintomática é a fase em que ele vai ter uma replicação, porém ele não vai ele multiplica menos, né? Então é uma fase em que a pessoa fica com a doença em estado, digamos, dormente. Ela não tem os sintomas, não apresentam nenhum sintoma. E essa fase ela pode perdurar por até 10 anos. Se for HIV tipo 2, pode perdurar por 10 anos sem problema. E nessa fase a pessoa continua transmitindo muito HIV, tá? Se ela não se cuida, se ela não faz o uso de preservativos, enfim, compartilha agulhas com drogas, né, para drogas injetáveis, bem provável que ela esteja disseminando aí o vírus. E temos a fase crônica, que é a fase em que a pessoa realmente apresenta o estado da doença, síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, você tem uma desintegração da defesa, a pessoa realmente perde todas as defesas do corpo, ela não consegue, não tem mais aquela... Ela fica muito suscetível a doenças, né? Principalmente doenças oportunistas. E vão ter todos os sinais e sintomas desta fase, né? Que vai fazer com que o indivíduo a gente diga que o indivíduo desenvolveu AIDS. A partir desse momento, o paciente tem AIDS. Até então, ele era portador do HIV. Existe diferença, tá, gente? Uma coisa é a pessoa ter a doença AIDS, ele já ter manifestado a AIDS. Outra coisa é a pessoa ser portador. Quando a pessoa é portadora e ela faz o uso do coquetel, a doença fica em estado de dormência, né? Então, quando a pessoa faz o uso do coquetel e já teve AIDS, dificilmente você consegue fazer com que a pessoa volte a esse quadro, mas volta. Eu tenho alguns pacientes que têm, estão como indetectáveis há algum tempo, né? Eu tenho pacientes indetectáveis há 2 anos e ele descobriu tendo a doença na fase crônica, diarreia, vômito, que normalmente uma coisa que marca bastante a AIDS, né, quando ela entra na fase crônica, é uma diarreia que não passa por nada. A pessoa toma remédio e não passa, né? Faz uso de soro e não passa. Então, normalmente, pode ser isso daí.